Capítulo 17. Como o telepsiquismo pode extrair novos poderes de seu subconsciente. Quem conhece os aspectos conscientes e inconscientes da mente humana é capaz de receber constantemente ideias criadoras e inspirações maravilhosas. Nosso consciente, às vezes também chamado de mente objetiva, é a parte analítica e voluntária da nossa mente. Quando vamos dormir, o subconsciente aflora a superfície, unindo-se à parte consciente. Quando estamos profundamente adormecidos, o subconsciente assume o completo controle de todos os processos vitais do corpo, pois pertence à mente universal, subjetiva e possui sabedoria e poder infinitos. Você também pode aprender a extrair ideias e inspirações dessa mente universal. Título: Como utilizar a energia do telepsiquismo do subconsciente. Nosso subconsciente está em contato permanente com o subconsciente universal. Esse contato nunca é interrompido e existe sempre um fluxo de ideias criadoras do subconsciente individual para o consciente. Estou escrevendo este capítulo no Hotel Castaways, em Las Vegas, um recanto encantador no estilo polinésio, onde tenho conversado bastante com um velho amigo, o Dr. David Howe, ministro de ciência religiosa em Las Vegas. A técnica que o Dr. Howe utiliza consiste em acalmar a mente recitando um salmo várias vezes. Em seguida, em um estado mental passivo, psíquico, receptivo, ele pede ao subconsciente para lhe revelar o próximo passo em seu desenvolvimento espiritual. Com isso, ideias maravilhosas costumam aflorar a seu consciente, ajudando-o a desempenhar melhor seu papel de ministro. A igreja que ele orienta tem prosperado extraordinariamente. Recentemente, o Dr. Howe pediu ao subconsciente para que o ajudasse a planejar as férias. Pouco depois, um casal apareceu em seu escritório e o presenteou com 2 passagens para um cruzeiro de várias semanas em um luxuoso transatlântico. Esse é apenas um dos muitos presentes que ele e seus colaboradores têm recebido através da sabedoria do subconsciente. Título: O telepsiquismo e o que vou jogar amanhã. Nos últimos dias, tenho conversado com vários hóspedes do Hotel Castaways, mas a história mais interessante que ouvi foi de um homem de Dublin, Geórgia, que vou chamar de Max. Estávamos conversando sobre os poderes do subconsciente quando ele me contou que uma vez por ano passa algumas semanas em Las Vegas para jogar na roleta. Sua técnica consiste em se deitar na cama, fechar os olhos e entrar em um estado de sonolência. Em seguida, pede ao subconsciente o seguinte: revele-me os números que vão dar amanhã na roleta. Max afirma que tem praticado esse método com notável sucesso, acrescentando que não discute o assunto com ninguém, mas se limita a anotar os números que lhe ocorrem durante o sono. Não deixa de recomendar ao subconsciente que não permita que ele se esqueça dos números na manhã seguinte. Na semana passada, ele ganhou mais de $50 mil em um cassino e agora está planejando dar a volta ao mundo numa viagem com a mulher e os filhos. Título: Uma jovem perguntou: será que devo aceitar o emprego? Reservei um dia nessa semana aqui em Nevada para receber as pessoas que pediram para falar comigo. Uma jovem professora me visitou ontem e me perguntou se devia aceitar um emprego que lhe ofereceram em uma universidade feminina do leste. Aconselhei-a a repetir as seguintes palavras antes de dormir, dirigidas ao subconsciente: revele-me a verdade com relação ao emprego que me foi oferecido no leste. Agradeço pela resposta. A resposta lhe foi dada logo no dia seguinte. No momento em que acordou, uma voz interior lhe disse: não. A jovem comentou comigo. Tive imediatamente uma profunda sensação de paz. Vou ficar em meu emprego antigo. A resposta era uma manifestação da sabedoria do subconsciente, que tudo sabe e tudo vê. Quando recebemos a resposta certa, sempre nos sentimos em paz. Título:
o telepsiquismo e as perguntas e respostas. Nosso subconsciente pode responder a qualquer pergunta, mas precisamos fazê-la sem nenhum temor e sem nenhuma dúvida quanto à propriedade da resposta. Podemos também receber respostas durante o dia. Talvez você seja um homem de negócios diante de um complexo problema financeiro, uma dona de casa que precisa de dinheiro para pagar uma hipoteca, um cientista frente a frente com um misterioso fenômeno. Não se esqueça, o subconsciente só conhece a resposta correta. Título: Uma técnica diurna. Muitos homens de negócios, profissionais e liberais e cientistas adotam a seguinte técnica que também pode ser utilizada por você. Vá para um local isolado, relaxe a mente e pense na inteligência infinita e na sabedoria sem limites que controlam todos os processos vitais e governam todo o universo com precisão matemática. Feche os olhos e concentre a atenção na resposta ou solução, sabendo que a inteligência infinita que existe em você atenderá a seu pedido. Não pense em mais nada a não ser na resposta à sua pergunta. Procure se manter nesse estado mental por alguns minutos. Se começar a divagar, volte a concentrar-se na pergunta. Se a resposta não vier em 3 ou 4 minutos, volte a seus afazeres cotidianos. Afaste o problema do pensamento, dizendo para si mesmo: já formulei meu pedido e a inteligência infinita está cuidando do assunto. Você verá que, se adotar essa atitude mental, a solução do problema aparecerá de forma clara e nítida no seu consciente. Talvez venha quando você estiver ocupado com outra coisa ou com outro problema, mas seu pedido será certamente atendido. Título: O telepsiquismo e o gênio criador. Muitos cientistas, sábios, videntes, músicos, filósofos e artistas têm declarado que suas descobertas, obras de arte e invenções foram inspiradas e guiadas pela intuição, pela inspiração divina ou por alguma forma de revelação. Assim, muitas das grandes obras-primas do mundo artístico e grande parte das importantes descobertas científicas foram conseguidas pelo conhecimento e pela confiança nos poderes do subconsciente. Título: O telepsiquismo pode neutralizar as chamadas pragas. Outro dia, jantei com um velho amigo meu no Sands, de Las Vegas, um outro lindo hotel. Meu amigo recordou uma questão antiga, mas muito interessante a respeito das mortes dos presidentes norte-americanos a cada 20 anos. Muitos dos leitores devem se lembrar do grande número de comentários a respeito dessa coincidência durante as administrações do presidente Harding, de Franklin Roosevelt e de Kennedy. Essa coincidência, disse-me ele, foi revelada à atenção do falecido presidente Kennedy. Dizem que o presidente afirmou que viveria para desmentir as previsões ou qualquer coisa parecida. Meu amigo lembrou o fato de que, a começar pelo presidente Harrison em 1840, de 20 em 20 anos, todos os presidentes norte-americanos sofreram uma morte trágica. E meu companheiro de jantar ofereceu a explicação de que o presidente Van Buren ficou tão furioso com a derrota quando tentou se reeleger em 1840 e 1848 que rogou uma praga contra o chefe de governo de cada geração, presumidamente a cada 20 anos. A explicação desse fenômeno é muito simples. Pode ser verdade que o falecido presidente Van Buren tenha lançado uma maldição, mas também é verdade que nós fazemos parte do inconsciente coletivo, o qual é predominantemente negativo e estamos todos sujeitos a ele. Muitas vezes ele acredita no infortúnio, no caos, na miséria e no sofrimento. Também pode estar cheio de ódio, ciúme, inveja e hostilidade. Entretanto, também apresenta sua parcela de bons sentimentos, pois milhões de pessoas no mundo estão constantemente rezando pela paz, pela harmonia, pela retidão e etc. Mas essas pessoas são minoria, a menos que estejamos prevenidos
poderemos ser vítimas do inconsciente coletivo e sua avalanche de visões, temores e falsos conceitos do bem e do mal. Essas tragédias não têm que acontecer. Não existe nenhum mal irremediável. Nada pode acontecer ao homem a menos que sua mente esteja de acordo. É preciso que exista um espírito fraco ou um medo subconsciente que atrai ao mal. Nada pode acontecer ao homem a menos que sua mente esteja de acordo. É preciso que exista um espírito fraco ou um medo subconsciente que atraia o mal. Nada acontece senão através da consciência, que é o registro de tudo o que nós sabemos, aceitamos e acreditamos como verdade, mesmo que de forma inconsciente. Diz a Bíblia: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Isto significa que nenhuma manifestação ou experiência tem acesso ao homem, a não ser que assim o determine o Pai. O poder criador, isto é, nossos próprios pensamentos e sentimentos, que são o pai de nossas experiências. Podemos não saber o que existe em nosso subconsciente, mas podemos imprimir nele o que desejarmos por meio da prece científica. Como diz o Salmo 23, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmos 23, versículo 4. Diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará em ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porquanto tão encarecidamente me amou. Também o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Os presidentes que morreram tragicamente poderiam ter sido salvos se, ao invés de ignorarem o inconsciente coletivo, tivessem reiterado as grandes verdades do Salmo de proteção, o Salmo 91, e do Salmo de orientação, o Salmo 23. Afirmando essas grandes verdades, podemos nos tornar imunes a qualquer perigo. Além disso, criamos anticorpos espirituais em nosso subconsciente capaz de neutralizar as crenças e superstições de milhões de pessoas. Nenhum mal te sucederá. Salmos 91, versículo 10. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. A resposta contra todas as imprecações, maldições e superstições, pragas e vodus é manter-se prevenido, saturando o subconsciente com pensamentos positivos e assim neutralizando, obliterando e exorcizando do subconsciente todos os pensamentos negativos ali alojados. Título: Prece de proteção. 3 ou 4 vezes por dia afirme com convicção: estou envolvido pelo círculo mágico do amor eterno de Deus. Todo o exército de Deus me protege e minha vida é maravilhosa. Deus vela por mim e estou imunizado pelo Espírito vivo Todo-Poderoso.
Essa prece, reforçada pelo grande salmo de proteção, permitirá a você prosseguir seu caminho com fé e confiança, sempre em estreita ligação com o infinito. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Você estará protegido pelo círculo sagrado do amor divino e será, portanto, invulnerável, invencível e inexpugnável. Essa explicação convenceu meu amigo, e ele percebeu que os livros, artigos de jornal e comentários que prevêem a morte de um presidente a cada 20 anos acabam por fazer com que o povo venha a temer e a acreditar nessas previsões. Isso, em si mesmo, é uma terrível força negativa que satura a mente de milhões e milhões de pessoas, e o subconsciente sempre transforma em realidade o que imprimimos nele. Por outro lado, um presidente que conheça as leis da mente poderá neutralizar totalmente essa terrível maldição, mantendo-se devidamente protegido nesse caso. Ele poderia até achar graça em todas essas superstições e prognósticos, porque saberia que nada poderia acontecer contra os desígnios de seu subconsciente. Título: Ele aprendeu a usar o I Ching. Entre os clássicos do Oriente, nenhum é mais profundo do que o antigo livro O professor Carl Jung escreveu um prefácio para a tradução de Richard William, no qual afirmou que havia usado o livro durante mais de um quarto de século e estava admirado com a precisão de suas respostas. O I Ching é um livro de sabedoria. Quando você lhe faz uma pergunta, seu próprio subconsciente se encarrega de dar a resposta. O método mais popular é o das moedas. Você joga 3 moedas para o ar 6 vezes seguidas, anotando o número de caras e de coroas em cada jogada. E o resultado é um hexagrama que lhe fornece a resposta. Um homem me visitou aqui no hotel, vamos chamá-lo de Dr. X, e me pediu para analisar a resposta que ele havia recebido do livro Segredos do I Ching. Ele estava pensando em investir $100 mil no que lhe parecia um bom negócio, mas o hexagrama que recebeu foi 33, retirada. Respondi-lhe que a sabedoria do subconsciente está sempre procurando nos proteger e que deveria desistir do negócio. E ele me atendeu. Este homem acaba de me telefonar dizendo que seu advogado, no último momento, descobriu alguma coisa estranha no negócio. Segredos do I Ching lhe poupou $100 mil. Fora que, ao responder à pergunta, o livro esclareceu outra questão pessoal que ele nem havia formulado. Usando o I Ching, ou Os Segredos do I Ching, que é um comentário do antigo livro da sabedoria, você descobrirá que o I Ching tem uma capacidade extraordinária para extrair de seu subconsciente muitas respostas além da obtida com a pergunta original, revelando ao mesmo tempo a solução correta para o problema que mais o preocupa. Título: Telepsiquismo e a criação de vacas. Conversando com uma jovem a respeito do livro Os Segredos do I Ching, ela me contou que um rapaz a havia pedido em casamento e que, quando consultado, o I Ching lhe respondera com o hexagrama 30, beleza radiante, fogo, e que esse hexagrama dizia que a criação de vacas traz boa sorte. A vaca, no simbolismo antigo, representa o subconsciente. Na verdade, ela sentia um profundo ódio e ressentimento pelo primeiro marido. As chamas do ódio e da animosidade haviam tomado conta de seu subconsciente, e o homem que ela estava pensando em desposar, como ela muito bem sabia, era um alcoólico e traficante de narcóticos. Expliquei-lhe que devia cuidar muito bem das vacas e eliminar os venenos mentais que lhe infestavam o subconsciente, que, na verdade, ela havia atraído esse pobre homem apenas por um desejo de autopunição. Decidiu romper o noivado com o alcoólico e tomar conta das vacas, entre parênteses, subconsciente. Livrando-se de todos os pensamentos negativos, resolveu perdoar a si mesma por abrigar pensamentos destrutivos e se libertou do ex-marido, desejando-lhe sinceramente todas as bênçãos da vida, sabendo que é impossível sentir ressentimento pela pessoa pela qual
rezamos. Avisei-a de que estaria curada quando pudesse pensar no ex-marido sem ficar com raiva, pois então o ódio e o ressentimento teriam sido totalmente erradicados pelo amor divino. Essa mulher, hoje em dia, é uma pessoa livre, seguiu o conselho do Ishin e tratou muito bem das vacas, entre parênteses, subconsciente. Faz um mês que saí de Las Vegas e ela acaba de me escrever contando que vai casar com um professor. O telepsiquismo pode fazer maravilhas em sua vida. Título: não se esqueça. 1. O subconsciente pode lhe fornecer um número infinito de ideias criadoras se você souber comunicar-se com ele. O subconsciente pertence à mente subjetiva universal e possui sabedoria e poder infinitos. 2. Para extrair ideias e inspirações do subconsciente, basta relaxar a mente e concentrar a atenção no problema que o preocupa, sabendo que a inteligência infinita que existe dentro de você atenderá seu pedido. 3. Um homem que ganhou $50 mil em Las Vegas utilizou a seguinte técnica para obter respostas do subconsciente. Deitava-se na cama, fechava os olhos e entrava em um estado de sonolência. Então, pedia ao subconsciente o seguinte: revele-me os números que vão dar amanhã na roleta. Esse método tem dado excelentes resultados. 4. Uma professora pediu ao subconsciente para lhe dizer se devia aceitar ou não um emprego que lhe haviam oferecido em outro estado. Uma voz interior lhe respondeu: não. A resposta coincidiu perfeitamente com o que o coração lhe dizia, e ela se sentiu muito satisfeita. 5. Quando fazemos um pedido ao subconsciente, devemos demonstrar uma confiança total na resposta. Se você estiver ocupado durante o dia e tiver que resolver uma questão difícil, vá para um local isolado e procure relaxar a mente. Em seguida, concentre a atenção no problema que o preocupa. Se a resposta não vier em 3 ou 4 minutos, volte a seus afazeres. A resposta lhe será dada quando você estiver ocupado com outra coisa. 6. Muitos poetas, artistas, cientistas e videntes têm sido inspirados e guiados pelo subconsciente. 7. A morte de um presidente norte-americano a cada 20 anos, supostamente causada por uma maldição do presidente Van Buren, poderia ser interrompida por um presidente precavido. Tudo o que teria a fazer seria saturar o subconsciente com as verdades eternas de Deus. E essas verdades expulsariam de seu subconsciente todos os medos, superstições e previsões negativas do inconsciente coletivo. Assim, por exemplo, um presidente que recitasse periodicamente o Salmo 91, o grande salmo de proteção, criaria uma imunidade contra as falsas crenças e profecias do inconsciente coletivo. 8. A melhor maneira de se proteger contra todos os perigos é afirmar com convicção: estou cercado pelo círculo mágico do amor eterno de Deus. Todo o exército de Deus me protege e minha vida é maravilhosa. Deus vela por mim e estou imunizado pelo Espírito vivo todo-poderoso. 9. O professor Carl Jung afirma que usou o Ishin durante mais de um quarto de século e se admirou com a precisão de suas respostas. Um certo Dr. X me contou que, ao consultar o livro Segredos do Ishin, recebeu a resposta retirada. Ele estava para investir $100 mil em um negócio. Diante da resposta, resolveu desistir. De acordo com o advogado, poderia ter perdido os $100 mil. 10. Quando consultar o livro Segredos do Ishin, que é um comentário do Ishin que revela o significado bíblico e psicológico dos hexagramas em linguagem corrente, você descobrirá que, além de responder à sua pergunta específica, ele também é capaz de extrair de seu subconsciente muitas outras respostas. 11. Um rapaz, entre parênteses, um alcoólico, havia pedido uma moça em casamento. Ela recebeu uma resposta do livro Segredos do Ishin, hexagrama 30, que a aconselhava a criar vacas. Esse animal é um símbolo do subconsciente.
A jovem admitiu que sentia um profundo ódio pelo primeiro marido. Era por isso que se sentia atraída por um alcoólico e traficante de drogas. Rompeu o noivado e se libertou do ex-marido, desejando-lhe todas as bênçãos da vida. Hoje em dia está para se casar com um professor universitário. O telepsiquismo fez maravilhas por ela. Fim do capítulo 17.